Você já parou para pensar que muitas vezes o maior obstáculo para o evangelho não é o pecado, mas as barreiras que nós mesmos levantamos? Quem você acha que estaria fora do alcance da salvação de Deus? Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar na visita de Pedro à casa de Cornélio. Um episódio que nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas e que o Pentecostes não ficou restrito a Jerusalém. Prepare-se, porque esta lição irá confrontar tradições, abrir horizontes e reacender a chama da missão em nossos corações. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curta este vídeo, não deixe de comentar, ative o sininho de notificações e se você sentir do Espírito de Deus de me ajudar, você pode se tornar um membro apoiador deste canal. Quando você se torna membro apoiador, automaticamente você tem acesso ao acervo de materiais que nós preparamos, materiais subsidiários que nós elaboramos aqui durante a semana para a apresentação da aula, como os slides e os materiais em PDF. Hoje, portanto, vamos estudar a 11ª lição com o tema Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Vem comigo para a apresentação da aula de hoje, que já está sendo projetada aí no seu vídeo, no seu visor. O assunto da lição, a lição de número 11, portanto estamos chegando ao final de mais um trimestre, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O texto áureo diz o seguinte: respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos, capítulo 10, versículo 47. A verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Acompanhe ainda comigo a introdução desta lição de hoje. Nesta lição, estudaremos um dos momentos mais marcantes da história da igreja, a visita do apóstolo Pedro à casa do centurião Cornélio. Esse episódio revela que o plano da salvação em Cristo não está restrito a um povo ou cultura, mas se estende a todas as nações. Através da ação do Espírito Santo, Deus rompe barreiras étnicas e culturais, mostrando que não faz acepção de pessoas. Veremos como a mensagem do Evangelho alcançou os gentios com poder a partir da igreja em Jerusalém. Dessa forma, portanto, hoje vamos mergulhar neste assunto. Vamos aprofundar o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos e apresentar a experiência maravilhosa que Pedro teve, como que o Espírito de Deus trabalhou o coração do apóstolo Pedro para que ele fosse até a casa de um gentil, a casa de um estrangeiro. Assim, a lição de hoje versa sobre este assunto, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O primeiro ponto da lição, ele nos apresenta um assunto que nos faz refletir exatamente sobre o ponto introdutório deste vídeo, a revelação de Deus aos gentios, como Deus se revelou aos não-judeus. Uma igreja em Jerusalém que era composta quase que unicamente de judeus prosélitos ou judeus originários da própria cidade de Jerusalém, mas a sua maioria, a maioria quase que esmagadora, formada por judeus. As portas da graça, do evangelho, da igreja também agora estavam se abrindo para os gentios, para as nações, a partir da visitação de Pedro, o apóstolo
Pedro na casa deste centurião romano. Vamos, portanto, para o primeiro ponto da lição, a revelação de Deus aos gentios. Neste primeiro tópico, 3 assuntos serão abordados. O primeiro, a visão de Cornélio. O segundo assunto, a experiência espiritual de Pedro. E o terceiro subponto, a urgência da pregação do Evangelho. Antes de nós adentrarmos nos pontos e subpontos que nos levarão aos objetivos da lição de hoje, ainda à guisa de introdução, vamos entender quem era Cornélio. Cornélio, ele era um centurião que era um oficial militar da alta patente no exército romano. Verificamos ainda que um centurião comandava uma centúria, isto é, 100 soldados. O centurião e seus homens eram designados a uma corte. E Atos dos Apóstolos, o escritor do livro, o evangelista Lucas, nos apresenta exatamente estas expressões aqui no capítulo 10, quando Lucas diz: e havia em Cesareia, uma importante cidade, Cesareia Marítima, um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. A terceira característica que queremos apresentar aqui é que uma corte tinha 600 soldados e 6 centuriões. Uma legião romana tinha 10 cortes, portanto, 6.000 soldados, para que nós possamos ter uma compreensão, uma noção da importância de Cornélio. Quem era este homem? A visão de Cornélio, a visão angelical do centurião. Cornélio, um centurião romano, piedoso, teve uma visão por volta das 3 horas da tarde, no qual um anjo de Deus apareceu a ele, Atos capítulo 10, versículo 3. Revelações por anjos são comuns nas Escrituras, mas Deus foi especial, mas esta foi especial por estar ligada a uma inclusão dos gentios na Igreja de Cristo. Nós verificamos isso, constatamos isso ao longo das Escrituras Sagradas, como que o ministério dos anjos, ele sempre foi muito frequente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Aqui, a manifestação angelical, ela se torna especial por estar ligada à inclusão dos gentios na igreja, quando agora as portas da graça que foram estendidas aos gentios têm a participação efetiva do ministério angelical. Conforme diz Hebreus, os anjos são espíritos ministradores, aqueles que estão a serviço dos santos. Outro fato interessante é que o desejo de salvação e limites da piedade humana revelam que este homem era piedoso, temente a Deus, mas que isso não era suficiente para a salvação. Ou seja, as boas obras que Cornélio praticava, uma vida devota, uma vida piedosa, não garantia salvação a este homem. Era necessário que ele ouvisse a mensagem do Evangelho. A salvação, ela vem pela fé em Cristo e não por boas obras ou religiosidade. Muitas pessoas ainda equivocadamente pensam que há algum mérito em praticar boas obras que compute para a salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, um texto clássico sobre este assunto, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo nos ensina: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, e nem de obras, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Portanto,
A graça é um dom imerecido de Deus, é um favor de Deus a todos os homens. Não há nada que possamos fazer de bom que possa nos assegurar a salvação. As boas obras, é claro que elas são recebidas diante de Deus, Deus leva em consideração, mas não para a salvação. As boas obras, a bem da verdade, na vida do crente converso, convertido, salvo, deve ser consequência, né? Deve ser o resultado da obra regeneradora. Outro tópico interessante aqui, neste primeiro item, a visão de Cornélio, é a missão de evangelizar. A quem cabe a missão de evangelizar? A missão de evangelizar não cabe aos anjos. O anjo ali que apareceu na visão a Cornélio, ele não pregou o evangelho. O anjo, ele não anunciou as boas novas de salvação. A missão de pregar o evangelho foi dada aos salvos, aos crentes, à igreja. Assim, Cornélio foi instruído a chamar Pedro para ouvir a mensagem dele, Atos capítulo 10, versículo 22, destacando claramente que a salvação é comunicada por meio da pregação dos homens, da igreja, dos seus servos. Dessa forma, a igreja, ela tem a incumbência, a responsabilidade de transmitir a mensagem do evangelho. Nós podemos ainda avaliar que, em um momento da história humana, anjos vão pregar o evangelho, mas não agora, não nesta dispensação. Durante o período da grande tribulação, em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, o apóstolo João, ele teve a visão de um anjo voando pelos 4 cantos da terra e anunciando o evangelho eterno. Olha só que coisa interessante. Não nesta dispensação ou nas dispensações passadas, mas haverá um tempo em que os anjos de Deus irão pregar o evangelho eterno. Apenas a título de curiosidade, para que nós possamos incrementar este assunto que nós estamos trabalhando aqui com os irmãos. Vamos falar agora sobre a experiência espiritual de Pedro. Deus, ele se manifestou a Cornélio, um homem temente a Deus, um homem piedoso, justo, que fazia contínua oração diante de Deus, que dava esmolas, um homem de um coração quebrantado. E Deus precisava agora trabalhar na vida do apóstolo Pedro. Deus agora precisava convencer Pedro para que ele fosse até a casa de Cornélio, e aí nós temos uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. É nesse contexto. Vamos falar sobre a experiência espiritual do apóstolo Pedro. Para que nós compreendamos como Deus levou uma igreja hebreia até a casa de um estrangeiro, nós precisamos considerar que foi um processo, foi algo processual, foi por etapas. Deus, paulatinamente, ele foi desconstruindo as barreiras étnicas e preconceituosas que havia no coração da igreja em Jerusalém. É exatamente isto. Deus, paulatinamente, foi derrubando as muralhas, desconstruindo o preconceito que havia no coração dos cristãos hebreus. Nós sabemos que um judeu não entrava na casa de um gentil. Os irmãos devem se lembrar que quando Jesus estava sendo julgado ali diante de Pilatos, os sacerdotes, os religiosos, fariseus, os acusadores do nosso Senhor não entraram na casa de Pilatos para que não se contaminassem.
na tradição dos tempos do Novo Testamento, quando um judeu entrava na casa de um gentil, automaticamente ele estava impuro, contaminado e precisava passar por um processo cerimonial de purificação. Veja como que Deus, ao longo dos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, para alcançar os gentios, paulatinamente, né, de forma gradual, o Senhor foi removendo, né, as barreiras culturais existentes. Deus foi, então, tirando o preconceito do coração da liderança da igreja. Se não, vejamos, nós vimos aqui em lições anteriores como que o Senhor alcançou os samaritanos. Os judeus tinham problema de relacionamento com os samaritanos, e nós já vimos isso aqui em aulas anteriores, especialmente nas aulas passadas, como que Filipe, ele pregou aos samaritanos e Deus fez coisas extraordinárias ali, salvando, curando, libertando vidas, trazendo grande alegria e satisfação aos samaritanos. Sabendo que o evangelho tinha alcançado os samaritanos, que a graça de Deus havia sido derramada sobre eles, a igreja em Jerusalém, a liderança, enviou apoio, enviou suporte missionário, mandando para Samaria Pedro e João. Eu lembrei aqui em uma aula, em um vídeo anterior, como que a última aparição de João no livro de Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas faz questão de colocar João nesse cenário, nesse contexto de rompimento, né, das barreiras culturais, porque João, no evangelho de Lucas, ele havia pedido a Jesus para que derramasse fogo do céu para consumir os samaritanos. E agora ele está no contexto entre os samaritanos, impondo a mão sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo, como aconteceu. Veja que Deus foi derrubando aos poucos a muralha de separação existente entre esses povos irmãos. Primeiro, o alcance dos samaritanos. E Deus trabalhando no coração de Pedro. E Jesus e o Espírito Santo moldando Pedro aos poucos. Agora, no versículo 43 do capítulo 9, nós temos a informação por Lucas que Pedro se hospedou na casa de Simão o curtidor. Olha só que informação muito importante para a gente entender como que Deus levou a igreja hebreia até a casa de um gentil, de um estrangeiro. O versículo 43 do capítulo 9. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão. Aí Lucas faz questão de dizer a sua profissão. Com um certo Simão, vírgula, o curtidor. Ou simplesmente Simão, vírgula, curtidor. Esse ponto é interessante porque nos revela como que Deus estava moldando, como que Deus estava trabalhando, preparando o apóstolo Pedro para entrar na casa de Cornélio. Pedro agora estava na casa de um outro Simão. Pedro, que também era Simão Pedro, agora estava na casa de Simão, o curtidor. E por que é interessante a gente analisar esse texto e avaliar como que a igreja hebreia ela foi até os gentios? Como que Pedro rompeu essas barreiras? Foi gradual, foi paulatino. Vimos que o apóstolo Pedro esteve primeiro com os samaritanos, agora ele está hospedado na casa de um curtidor. A tradição nos ensina, os comentaristas apontam que quem trabalhava com couros, como era o caso aqui de Simão, o curtidor, curtia couros, era considerado considerada uma profissão impura, né? O curtidor, ele deveria inclusive viver fora da cidade. E a casa deste moço, a casa deste homem, é exatamente em Jope, mas às margens ou à beira-mar, porque ele não podia habitar com as demais pessoas.
Olha a condição social deste homem. Ele tinha uma profissão e a lei impedia que pessoas que tivessem contato com animais mortos participassem das cerimônias religiosas. Era necessário um processo de purificação. No caso, o curtidor, que trabalhava com couro, ele, todos os dias, na concepção dos religiosos, estava impuro. Mas olha só como que a graça de Deus entrou na casa do curtidor de Simão. Pedro, que já estava sendo trabalhado por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, ficou hospedado muitos dias na casa de Simão, o curtidor. Olha só como que Deus já está moldando Pedro. Pedro rompe primeiro com essas barreiras religiosas. Pedro, ele rompe com essas tradições que foram impostas pela religiosidade dos homens daqueles dias. Quando nenhum sacerdote, nenhum levita, nenhum escriba, fariseu, saduceu ou qualquer outro ancião religioso de Jerusalém ou mesmo das regiões ali próximas a Jope, nunca, jamais, em hipótese alguma, entraram na casa do Simão curtidor, Pedro entrou. Muito mais do que Pedro, a graça de Deus que estava na vida de Pedro entrou na casa de Simão, o curtidor. Isso é maravilhoso. Se você está comigo agora me assistindo, me ajude a divulgar este canal, este vídeo. Escreva nos comentários aqui: a graça de Deus entrou na casa de Simão, o curtidor. Outro ponto interessante é que Deus estava preparando Pedro para que ele fosse até a casa agora de um gentil, avançando um pouco mais nesse processo. A experiência espiritual, portanto, de Pedro, lá na casa de Cornélio, para chegar nesse ponto, Deus já vinha trabalhando o coração de Pedro. Pedro teve uma visão espiritual impactante. Essa visão é muito importante e ela está no capítulo 10. Pedro recebeu uma revelação divina em forma de uma visão. No capítulo 10, do versículo 10 ao 12, deixou Pedro perplexo, preparando-o para algo que desfaria suas crenças sobre os gentios de uma vez por todas. Os judeus, que pensavam que a salvação era exclusiva deles, os judeus que achavam que o Espírito Santo pertencia apenas a eles, que eram os detentores disto. Agora temos, nesta experiência de Pedro, Deus falando profundamente ao coração do líder da igreja, que Deus não faz acepção de pessoas. A visão foi basicamente esta. Pedro, ele viu que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, o qual havia todas as espécies de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E uma voz foi dirigida a Pedro dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Veja que Pedro reconhece que é o Senhor. Ele diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então, a segunda vez, lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Esse ponto aqui tem algumas lições muito importantes para nós. A primeira lição é a relutância de Pedro, é como Pedro confronta Deus, o Senhor. Como que Pedro, ele reprova Deus. Ele, na visão, ouviu a voz do Senhor que dizia: mata e come. Ali havia animais de todas as espécies. E pela a lei, a lei judaica, os alimentos, eles deveriam
passar por um preparo, né? Os alimentos deveriam passar por um processo de santificação. Os judeus não podem ainda, muitos ainda seguem esses rituais, mas Pedro não podia comer qualquer comida, somente aquela que a lei dizia que era pura. Agora ele tem uma visão: animais imundos, animais de todas as espécies, todos os animais, répteis, aves, animais quadrúpedes, e Pedro, nessa visão, vê que esses animais estão descendo do céu. E ele ouve a voz: mata e come. E ele reprova, dizendo: não, de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa comum ou imunda. A voz disse novamente, a segunda vez: Pedro, não faças tu comum ou imundo o que eu já purifiquei. Pedro está reprovando Deus, está questionando Deus. Olha só que coisa interessante. Veja a resistência de Pedro. Mesmo com Deus paulatinamente trabalhando o coração de Pedro, ainda assim havia uma grande barreira, uma grande resistência. Veja aquilo que nós provocamos no início deste vídeo, no início desta aula, né? Como que, às vezes, o maior obstáculo para a pregação do Evangelho não é o pecado, mas muitas vezes o maior obstáculo é exatamente o preconceito religioso, étnico. Às vezes são as barreiras culturais que nós levantamos. Pedro aqui, ele está questionando com Deus. E alguém disse que o lençol desceu do céu e subiu para o céu. Veio do céu o lençol, mas mesmo assim ele está dizendo que é impuro. Ora, há alguma coisa impura no céu? O lençol veio de onde? Do céu. Os animais, portanto, vieram de onde? Do céu. Deus havia purificado aquilo que Pedro considerava impuro. Era isso que Deus estava dizendo ao coração de Pedro. O lençol voltou para o céu, mas mesmo assim, Pedro ainda encontrava resistente. Outro ponto interessante é que foi necessário este processo, esta experiência, esta visão 3 vezes. O Stephen Guerre, no seu comentário de Atos, ele que é de família judaica, coloca como que Pedro é o apóstolo das 3 vezes, né? Negou Jesus 3 vezes, ele foi confrontado sobre o seu amor por 3 vezes depois da ressurreição de nosso Senhor, e agora, mais uma vez, Deus teve que, por 3 vezes, mostrar a Pedro o que Deus queria fazer. Isso é importante, porque a preparação divina para que Pedro entrasse na casa de um gentio, de um estrangeiro, aconteceu de uma forma inesperada, por meio de um arrebatamento de sentidos. Pedro estava, em que pese, né? Ele está na casa de um curtidor, mas ainda havia etapas, né, para se superar. E aqui nós temos, nesta experiência, né, esta experiência foi extremamente necessária para que Pedro compreendesse que Deus também incluía os gentios em seu plano de salvação, rompendo barreiras culturais e religiosas. Nos lembremos, né, que os gentios eles foram incluídos no plano de salvação de Deus antes mesmo da inauguração da igreja, em Atos capítulo 2. Se olharmos o Antigo Testamento, nós temos gentios que fizeram parte do plano de salvação de Deus e também do povo de Deus. Nos lembremos de Raabe. Também vale destacar como que Ruth, a moabita, ela foi salva, ela foi incluída no plano salvífico de Deus, no plano de salvação de Deus, se tornando também parte do povo de Deus e uma ancestral de Jesus, fazendo parte, inclusive, da genealogia do Cristo, do Messias do Senhor. Né? Veja como que Deus salvou os ninivitas através da pregação de Jonas. E por falar em Jonas, é pertinente agora, né, nós lembrarmos de Jonas. Olha só,
Veja o paralelo, que coisa interessante. A Bíblia diz que Simão era filho de Bar-Jonas. Bar-Jonas, portanto, o nome do pai de Pedro, né, tinha uma relação, né, com esse episódio em razão do nome. No caso de Jonas, Deus, ele deu uma ordem para que o profeta fosse pregar na cidade de Nínive, porque Deus disse que lá havia muita gente para ele salvar. A Bíblia diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. E ele vai descendo. Ele desce para Jope, ele desce para o navio, ele desce para o porão e depois ele desce para o ventre de um grande peixe e vai descer para as profundezas do oceano. Até que ele orou arrependido no capítulo 2, viu que o que ele estava fazendo era uma resistência à voz de Deus, e então o Senhor o envia uma segunda vez, dando-lhe uma outra oportunidade para que ele obedecesse a sua voz e pregasse a sua palavra aos ninivitas. Assim aconteceu. Jonas, muito resistente, sabendo que Deus era misericordioso, não quis ir pregar aos ninivitas. Pedro está em Jope, no mesmo lugar, no mesmo local onde Jonas um dia também fugiu da presença de Deus. Agora Pedro está resistente, mas Deus está trabalhando o coração de Pedro, assim como precisou trabalhar o coração do profeta Jonas. Deus agora, nesta experiência, abre o entendimento, amplia a visão de Pedro, abre novos horizontes para que ele veja que os gentios foram incluídos no plano de salvação. Pedro precisou passar por esse processo 3 vezes para que as barreiras culturais e religiosas fossem rompidas. E nesse contexto, Pedro, então, reconhece a importância da missão e busca apoio ali com os seus irmãos, porque ele leva consigo 6 irmãos judeus com ele à casa de Cornélio, demonstrando agora prudência e discernimento diante de uma missão que certamente era histórica, porque um judeu não entrava na casa de um gentio. Um religioso, um sacerdote, um escriba, um fariseu, um saduceu, um essênio, jamais entraria na casa de um gentio. Pedro, depois desta visão gloriosa, depois de receber esta instrução do mestre e de ser repreendido, ele então ouviu a voz do Espírito de Deus que disse: 3 homens estão chegando aí, recebe-os. E assim aconteceu. Cornélio havia enviado 3 homens, um deles um soldado piedoso também, assim como ele, para o encontro de Pedro. E depois de muita procura, imagine aqueles homens, né? Um dia inteiro de viagem, cerca de 50 quilômetros de Jope até Cesareia. E eles foram movidos pela vontade de conhecer, né? de ter uma experiência, assim como o seu senhor Cornélio tivera. E então, a Bíblia diz que Pedro atendeu ao chamado de Deus, à convocação do Espírito Santo, para que ele fosse até a casa de Cornélio. E aqui nós temos a urgência da pregação do Evangelho. Nós temos que identificar aqui pelo menos 3 pontos interessantes. Primeiro, Deus ainda pode agir de forma sobrenatural, em que pese não ser o padrão. No caso, embora Deus possua à sua disposição anjos para ele usar, né, e revelar seu plano, no caso de Cornélio aqui é um exemplo disto, essa não é a forma usual de Deus agir. Ele escolheu usar pessoas para anunciar o Evangelho. Ele escolheu você, a mim, a nós, para a transmissão da palavra de Deus.
Segundo, a vontade de Deus é salvar a todos por meio da pregação, com base na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Marcos 16 e 15. A missão de evangelizar foi dada à igreja. A salvação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a responsabilidade da pregação já foi delegada à igreja. Nós não temos que orar pedindo, né, a Deus qual é a vontade dele. Não. Já há uma ordem, já há um mandamento de Deus. Deus já estabeleceu, né, qual é a missão da igreja. Nós precisamos agora buscar o poder do Santo Espírito para fazer a missão, para cumprir a missão que já foi dada aos salvos, aos santos. A salvação dos gentios é o segundo ponto da lição de hoje. Nós vamos trabalhar este assunto a partir de agora. Vamos, portanto, falar sobre agora o segundo ponto da lição. Neste segundo ponto da lição, nós vamos trabalhar dois assuntos: pregação aos gentios e a conversão dos gentios. A missão de Pedro: pregar aos gentios com foco em Cristo. Dessa forma, constatamos aqui na pregação de Pedro, na casa de Cornélio, já a pregação mais uma vez centrada em Cristo, cristocêntrica, onde as escrituras é a base do sermão e da mensagem e da pregação de Pedro. Pedro foi comissionado a anunciar o evangelho à casa de Cornélio. Isso está lá em Atos 11 e 14. E sua mensagem foi totalmente centrada em Cristo e com base, né, na cruz de Cristo. Pedro destacou que Deus ama a todos e quer salvar a todos sem distinção. É importante frisar isso, que Deus, em primeiro lugar, ama a todos, e Deus quer salvar a todos, e que Cristo é Senhor de todos. Isso é interessante nós destacarmos aqui. Primeiro, o Senhor, ele ama a todas as pessoas sem distinção. Ele não faz acepção de pessoas. A concepção dos crentes hebreus era que a salvação pertencia apenas e exclusivamente a eles. Nós vemos aqui que nesse ponto, né, neste particular, a proposta do evangelho é inclusiva, ou seja, que Deus quer salvar todos os homens. Em Tito capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo escreveu: porque a graça de Deus se há manifestada a todos os homens, né, trazendo salvação a todos os homens. Deus ordena que todos os homens se arrependam. O Senhor, ele tem interesse na salvação de todos. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, nós lemos que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A vontade de Deus, o querer de Deus, o intento de Deus é que os homens todos sejam salvos. Entretanto, nós sabemos que nem todos os homens serão salvos. Isso não porque Deus predestinou uns para o inferno e outros para o céu. Não. Mas porque os homens, por livre vontade, resistem à voz, à convocação e ao chamado do Espírito de Deus para a salvação. Eles resistem ao chamado para a salvação. A pregação de Pedro enfatizou que Deus não faz acepção de pessoas. Tanto os judeus quanto os gentios são amados por Deus e chamados à salvação. É isso que Pedro deixa muito claro aqui na sua pregação, depois de ele mesmo ser convencido desta verdade e do propósito maior de Deus em salvar aos gentios, salvar a todos. Pedro declarou que Jesus é o Senhor de todos e somente nele há salvação.
Estar em Cristo é estar salvo. Fora dele não há salvação. João 14, né, e 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente em Cristo há salvação. Né? A salvação, ela somente pode ser alcançada através de Cristo. Fora de Cristo não há possibilidade alguma de a pessoa salvar-se. E nós temos ainda que identificar o segundo ponto aqui da lição, a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Atos capítulo 10, versículo 43. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados, portanto salvos. Né? Salvos. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Olha só, tanto judeus quanto gentios necessitam arrepender-se para serem salvos. A conversão dos gentios, né, o processamento é o mesmo para todos os povos. Somente através do arrependimento, por meio da fé, é que tanto judeus quanto gentios serão salvos. Não há outro meio de salvação. O terceiro e último ponto da lição, o Espírito derramado sobre os gentios. O que nós vamos aprender aqui neste terceiro ponto da lição? Nós vamos falar sobre o Espírito prometido. Nós vamos também analisar o Espírito recebido e um Pentecostes visto e ouvido. O primeiro subtópico desse terceiro e último ponto da lição, o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo alcançou também os gentios. Na casa de Cornélio, os gentios, eles receberam, né, o Espírito Santo com evidências visíveis. Atos capítulo 10, do versículo 44 ao 46, marcando um divisor de águas na história da igreja primitiva. Essas evidências visíveis que também foram constatadas no Pentecostes de Jerusalém, quando lá eles ouviram e viram manifestações de Deus, inclusive teofânicas, não é? O Espírito Santo, portanto, ele em Jerusalém desceu sobre a igreja, inaugurando-a, e o batismo com ou no Espírito Santo, ele se manifestou com evidências visíveis. Línguas repartidas como que de fogo foram vistas repartidas sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, passando a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foi um divisor de águas, né, esta manifestação do Espírito Santo na casa do centurião Cornélio, exatamente porque marcou a história da igreja primitiva, no sentido de que agora os gentios foram incluídos nesse plano salvífico, né? E que o batismo com o Espírito Santo era um sinal maravilhoso, glorioso, de que os gentios foram também alvos do amor e da graça de Deus. Que Deus não faz acepção de pessoas. Que o mesmo Espírito dado aos cristãos hebreus em Jerusalém, aos judeus, o mesmo Espírito foi dado também aos gentios na casa de Cornélio. O Espírito é parte da promessa feita por Deus aos povos. Pedro, no concílio de Jerusalém, aliás, a última lição que vamos estudar, o capítulo 15, reconheceu esse batismo como cumprimento da promessa feita aos gentios, ligando-a à bênção de Abraão lá em Gálatas capítulo 3 e o versículo 14. Interessante também pensar que a Pedro foi conferida a responsabilidade de abrir as portas do reino de Deus, tanto a judeus quanto a gentios.
quando Pedro fez aquela declaração gloriosa lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16 a seguir, quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus disse: Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. O apóstolo Pedro, ele recebeu ali as chaves do reino, quando Jesus disse: Dar-te-ei as chaves do reino. Olha só que coisa interessante. O apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar em Jerusalém. Ele abriu as portas do reino. Agora a igreja estava de portas abertas e as chaves do reino estavam nas mãos de Pedro para abrir, porque ele foi o primeiro, né, a pregar aos cristãos, né, hebreus, ou aos judeus ali em Jerusalém. Pedro, portanto, foi o primeiro a pregar aos judeus. E agora Pedro é o primeiro também a anunciar o evangelho aos gentios na casa de Cornélio. A ele foi dada a autoridade. Chave fala de autoridade. O símbolo da chave, dar-te-ei as chaves, significa que a Pedro foi dada a autoridade para pregar, né, pela primeira vez aos judeus e para abrir as portas do reino de Deus para os gentios. É muito interessante. A promessa do Espírito é para todos os que creem em Cristo. Pedro citou Joel na pregação de Atos capítulo 2, versículo 17, há aproximadamente 10 anos atrás. E agora, né, mais uma vez, ele vê o cumprimento do que Joel havia profetizado há mais ou menos 700 anos atrás, quando o Espírito seria derramado sobre todos, servos e servas, jovens, velhos, crianças, adolescentes, sobre os que estão longe, os que estão perto, e tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Espírito Santo, portanto, estava confirmando, né, a promessa do Espírito que fora vaticinada por Joel no Antigo Testamento. Pedro mostrou que o batismo no Espírito Santo não é exclusivo dos judeus, assim como a salvação não era exclusiva dos judeus. Mas Pedro agora demonstra com isso que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre todos quantos o Senhor nosso Deus havia chamado e salvo. Vamos para o segundo subtópico, o Espírito recebido. Os gentios creram e receberam o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo ali demonstrou que o Pedro, né, o que Pedro estava pregando, a mensagem pentecostal de Pedro estava alcançando o coração dos gentios. Após receberem a palavra de Deus, os gentios convertidos em Cesareia também foram cheios do Espírito Santo, confirmando sua inclusão plena na fé cristã. O derramamento do Espírito causou surpresa entre os judeus. Os crentes judeus que acompanharam Pedro ficaram admirados ao ver que o dom do Espírito também foi concedido aos gentios, quebrando expectativas exclusivistas. O falar em línguas foi muito importante, confirmando a experiência espiritual. A evidência do batismo no Espírito Santo, nós sabemos, né? Nós que somos pentecostais, temos como evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo, ou falar em novas línguas, ou falar em outras línguas, línguas glossolálicas, né? Então, nós temos aqui a evidência visível do batismo no Espírito Santo, porque foi visto ali na casa de Cornélio que os que estavam lá, eles falavam línguas e louvavam a Deus, glorificavam a Deus em línguas. Reconhecido como um padrão legítimo pela igreja primitiva. O padrão que foi estabelecido pela igreja para que se reconhecesse que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo era a evidência física externa do falar em novas línguas.
E esse fenômeno glossolálico, ele se repetiu em Samaria, no Pentecostes samaritano, e agora estava se repetindo também no Pentecostes de Cesareia, do Pentecostes também chamado dos gentios. E se nós fôssemos analisar o capítulo 19, também constataríamos que este mesmo fenômeno glossolálico se manifestou lá no Pentecostes da cidade de Éfeso, em Atos capítulo 19, quando Paulo impôs a mão sobre aqueles discípulos que haviam sido batizados apenas no batismo de João. Agora eles são cheios do Espírito Santo e também profetizam e falam em línguas, mostrando que o padrão legítimo pela igreja primitiva para se constatar que alguém foi batizado com o Espírito Santo era o falar em novas línguas. Que maravilha, que bênção! O terceiro e último subtópico, um Pentecostes visto e ouvido. Pedro, ele foi questionado por ter ido à casa de Cornélio, a casa dos gentios, lá no capítulo 11. Após visitar Cornélio, Pedro enfrentou críticas de judeus cristãos que se opunham ao contato com os gentios, especialmente em contexto religioso, né? Pedro havia superado essas barreiras, mas muitos outros cristãos ainda não. Pedro defendeu a autenticidade da fé dos gentios pelo Espírito Santo. Pedro argumentou que os gentios receberam a mesma experiência pentecostal, né, a mesma experiência do Espírito vivida no Pentecostes judaico, em Atos capítulo 2, versículo 4, com ênfase, naturalmente, no falar em outras línguas. O Pentecostes dos gentios também foi visível e audível. É bom que se diga. Assim como no primeiro Pentecostes, a experiência dos gentios foi algo que se pôde ver e ouvir, validando sua plena inclusão no corpo de Cristo. Um fenômeno curioso que aconteceu ali no Pentecostes gentílico ou de Cesareia é o fenômeno de 3 batismos que aconteceram ali na casa de Cornélio. 3 batismos? Sim, 3 batismos. Quando nós estudamos a doutrina do batismo no Novo Testamento, nós encontramos a doutrina neotestamentária nos ensinando teologicamente sobre o batismo pelo Espírito, o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. São 3 batismos distintos. E os membros do meu canal, aqui como agradecimento, né, como reciprocidade, a generosidade de vocês, eu produzi aqui uma tabela que compara esses 3 batismos. Lembrando que esse material aqui em PDF, em PowerPoint, ele fica disponível aos membros assinantes do canal, lá na pasta dos membros. Olha só, nós temos 3 batismos, 3 colunas aí na vertical, batismo em água, batismo pelo Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. No batismo em água, o batizador é um ministro humano, um bispo, um pastor, um apóstolo. No batismo pelo Espírito, quem batiza, quem é o agente batizador, é o Espírito. No batismo com o Espírito Santo, o agente batizador é Jesus. João Batista, no capítulo 3, versículo 11 de Mateus, em Atos 2 e 33, nos dito que ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós temos 3 agentes distintos para 3 tipos de batismos também distintos. Batismo nas águas, o ministro, o pastor, o apóstolo. Batismo pelo Espírito, o Espírito é o agente que mergulha o novo convertido no corpo de Cristo. E o batismo com o Espírito Santo, o agente batizador, é o Senhor Jesus, que agora pega o crente e mergulha ele no Espírito, nas águas do Espírito. O elemento em que se é batizado no batismo nas águas, a água física, né? No batismo pelo Espírito, o novo convertido, ele é batizado no corpo de Cristo, mergulhado no corpo de Cristo. A igreja mística, a igreja universal, a igreja invisível do Senhor. No batismo com o Espírito Santo, o crente que está sendo batizado com o Espírito Santo
Agora ele é mergulhado não no corpo de Cristo, mas porque já está mergulhado no corpo de Cristo, ele agora é mergulhado nas águas do Espírito Santo. Então, o elemento aqui em que se é batizado é o próprio Espírito Santo. O momento, o batismo nas águas após a conversão, um ato de fé pública. O batismo pelo Espírito no momento da conversão. No batismo com o Espírito Santo, o momento é após a conversão. Após a conversão. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção subsequente à bênção da salvação. Não uma bênção confirmadora, que confirma a salvação, não é nada disso. Mas uma bênção após, né, a conversão. A finalidade principal do batismo nas águas é testemunho público. A finalidade do batismo pelo Espírito é inserção espiritual no corpo de Cristo. A finalidade, né, do batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para o serviço e missão. Nós temos ainda aqui evidência visível obrigatória, uma pergunta. No batismo em água, sim, o ato físico de imersão. No batismo pelo Espírito, não necessariamente. No batismo com o Espírito também há necessidade de evidência, no caso, o falar em línguas, o fenômeno glossolálico. É repetível o batismo nas águas? Não, salvo exceções por contexto, né? Batismo pelo Espírito é repetível? Também não, ocorre uma única vez no novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo é repetível? Pode haver múltiplas experiências, enchimentos ou vários enchimentos, o que nós chamamos de renovação. Público-alvo: batismo em água, crentes convertidos e arrependidos. Batismo pelo Espírito, todos os regenerados pela fé em Cristo Jesus. Batismo com o Espírito Santo, todos os crentes sedentos por mais de Deus. Aí nós temos uma coluna aqui com a base bíblica principal dos 3 batismos. Olha só, a base bíblica para a distinção entre os 3 batismos. E por fim, relação com a salvação. Batismo em água salva? Não salva, mas confirma a fé do salvo. No batismo pelo Espírito Santo, é essencial para a salvação, porque marca a regeneração e a nova vida. Batismo com o Espírito Santo, qual a relação dele com a salvação? Não é essencial à salvação, mas vital para a missão, para a pregação, para o anúncio do Evangelho com poder. Mas, claro, nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo não salva, não é para a salvação. E nós verificamos aqui, na casa de Cornélio, em Cesareia, no Pentecostes gentílico, como que esses 3 batismos aconteceram. Cornélio não era salvo, a sua casa não era salva. Pedro pregou, eles foram salvos. O Espírito Santo, no versículo 44 do capítulo 10, caiu sobre eles. Eles foram batizados com o Espírito Santo, porque os ouviram falar em línguas. E depois Pedro, percebendo que eles haviam recebido o Espírito Santo, que estavam salvos, ordenou que eles fossem batizados nas águas. Essa foi a ordem, né? Batismo pelo Espírito, salvação. Batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. E depois, batismo nas águas. No caso lá de Éfeso, em Atos capítulo 19, aconteceu as ações, né, em tempo contrários a estes, né? Lá em Atos capítulo 19, eles já eram batizados nas águas. Eles já tinham recebido, né, o ato do batismo nas águas, mas eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo. E Paulo impôs as mãos sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. Vamos para a conclusão da lição de hoje. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça,
que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crer. Que maravilha, que bênção! Desta forma, chegamos ao final de mais uma lição preciosa. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Eu peço mais uma vez, se você não é inscrito neste canal, me ajude a chegar à marca de 10 mil inscritos até o final deste ano. Nós temos como essa meta, se Deus quiser, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Curta este vídeo, é muito importante para a plataforma entregar este vídeo para mais pessoas. Você curtir, deixe seus comentários, porque aumenta, né, o impulsionamento, né, do algoritmo. Ele vai entregando mais ainda o vídeo para outras pessoas. Ative o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. E também, se desejar receber este material aqui, os slides que você viu nós apresentando, com muita alegria nós produzimos isso aqui, com muito cuidado e dedicação. Os membros do canal recebem esse material, eles têm acesso para baixar, fazer download e usarem como eles assim desejarem. Eu vou ficando por aqui, espero por você na próxima videoaula, na próxima semana, se Deus quiser, e em outro momento aqui no canal. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.